Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, desde que começamos falando de razão, proporção, e aí viemos caminhando. Chegamos hoje em juros simples. E eu vou dividir em alguns tópicos os juros simples, como hoje nós vamos trabalhar com o tópico 1, porque ele tem algumas particularidades importantes a serem vistas e sabidas. E agora eu quero que vocês entendam o que significa juros, ou apenas juro. Então, juro é uma remuneração, é um valor, é um dinheiro, é um resultado de algo que você vai receber, remuneração. E vai receber por quem dispõe de um certo dinheiro. Nós vamos trabalhar com a parte de valores monetários, ou seja, dinheiro. E esse dinheiro será chamado para nós de capital. E vai ter o empréstimo, né? Alguém que empresta esse valor por um tempo. Então, esse alguém, por um tempo, vai emprestar de uma outra pessoa um capital, um dinheiro. Então, repetindo, é a remuneração recebida por quem dispõe de um dinheiro, que é o capital, e empresta quem? O capital, o dinheiro, durante um certo tempo a alguém, para alguém. Aí vem juros simples, é sinal de que não existe um juros tão simples assim, existe algo mais, isso nós vamos ver mais para frente. Hoje nós vamos nos deter a entender o que é juros simples. Então, juros simples é um capital que ele é emprestado durante um certo tempo, por isso juro, né, ao qual ele é devolvido de uma vez só. Então, é por isso que ele é simples, porque empresta e ele é devolvido. E como? Acrescido de um valor, acrescido de juro, que é calculado com a base no capital que foi emprestado. Então, isso representa para nós juros simples. Ele tem um valor que é emprestado de uma só vez e devolvido de uma só vez. Por isso ele é simples, tá? E esse valor, esse juro que é calculado, existe uma base de cálculo. Essa base de cálculo é o que a gente chama de taxa, que é cobrado a mais. É como nós vimos em porcentagem, né? Que tem valor de desconto, valor de acréscimo em cima daquilo que é vendido. Aqui é daquilo que é emprestado. Então ele é acrescido. O juro é um acréscimo. E aí, esse acréscimo tem uma taxa. Então, quando vai ser feito o empréstimo, ou seja, dado o capital a outra pessoa, o investidor, que é o dono do capital, e o tomador, que vai ser quem pega o capital emprestado, eles combinam um nível do aluguel. Nível do aluguel? O que seria isso? Porque se você está emprestando algo a alguém, você está alugando o que você tem para alguém. Então, o dinheiro emprestado, ele é um aluguel. Então, ele vai combinar um nível do aluguel do dinheiro. Quer dizer, como que ele vai fazer isso? E esse nível que vai ser emprestado, ele tem uma porcentagem anual, que é exatamente aquele período fixo que ele vai receber, e ele é chamado de taxa. Então, taxa é o nível do que você vai emprestar para alguém a ser cobrado a mais. Então, como ficaria isso? Eu vou dar um exemplo e aí vocês vão entender melhor com esse exemplo prático. Então, para entender um pouco essa questão da taxa, vamos ver aqui. Dizer que a taxa de um empréstimo é 20%, porque se a gente está falando em taxa, nós estamos falando em questões percentuais. Então, 20% ao ano, porque nós falamos que é um único tempo que você empresta e que paga tudo de uma vez. Então, por isso nós estamos usando aqui ao ano nessa ideia que estamos estudando agora dos juros simples. Então,
dizer que essa taxa de empréstimo de 20% ao ano, o que isso significa dizer em termos de valores? Significa que dentro de um ano, para cada 100 reais que eu tenho, por exemplo, que são emprestados, eu cobro uns juros de 20 reais. É isso que está dizendo. 20% é em relação a 100, é que a cada um ano eu tenho uns juros de 20 reais. Essa é a ideia. E aí existe uma formulinha para calcular isso, porque a gente pode fazer esse cálculo usando a ideia de porcentagem, usando regra de 3, mas a gente também pode usar de uma maneira prática uma formulinha para calcular os juros. Por quê? Porque nos juros envolve o capital, envolve a taxa e envolve o tempo. E essa taxa, ela é em porcentagem, então eu também divido por 100. Então, os juros é CIT sobre 100. É fácil de gravar. É uma universidade, uma cidade, um CIT de 100. E aí, eu tenho aqui o J, para vocês vai ser o juro, o C o capital, o I a taxa e o T o tempo. Ah, eu não quero ficar usando fórmula, que eu não tenho facilidade de ficar memorizando fórmulas, não tem problema, pessoal. Fórmula para você memorizar, você tem que, toda vez que for usar ela, escrever. Você não esquece mais. Ou usa a regra de 3. Ela ajuda a resolver esses tipos de problemas também. Mas não esqueçam, vai precisar conhecer o que são grandezas diretamente proporcionais, o que são grandezas inversamente proporcionais, porque precisa analisar que tipo de grandezas estão sendo trabalhadas. Quando uma aumenta, a outra diminui, ou se as duas aumentam ao mesmo tempo. Então nós temos no canal uma explicação até bem sucinta sobre o que isso significa, sobre essa ideia de grandezas. Se vocês quiserem dar uma paradinha e vai lá recordar, rever, aprender sobre esse assunto. Aqui eu vou me deter a usar a formulinha para que ela também seja trabalhada. E vou dar a vocês agora um exemplo de como usar isso. Então, o exemplo é o seguinte. Quanto rende de juro um capital de 13 mil reais empregado à taxa de 11% ao ano durante 4 anos? Então, entra na parte de juros simples, aplicando então a taxa ao ano. E aí, o que vai acontecer? Ó, capital. Capital é o que vai ser emprestado, 13 mil. Taxa 11%, ó, a taxa que a gente chamou de I, 11%. Tempo, 4 anos. É só usar a formulinha. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Então, olha lá, capital 13, taxa 11, tempo 4, dividido por 100. Então, multiplicando esses números e dividindo eles por 100, nós vamos obter R$ 5.720 de juros. É bem simples assim mesmo. Caso tenham dificuldade na multiplicação, na divisão, é só falar nos comentários que eu gravo uma aula mostrando essas operações para vocês. Mesmo assim, no canal, temos aulas gravadas para vocês sobre multiplicação e divisão de frações. Ok? Vou deixar um exercício para na quarta-feira a gente corrigir. O exercício é o seguinte: qual é o juro produzido pelo capital de R$ 5.600 quando é empregado a uma taxa de 12% ao ano durante 5 anos? Então, usem a formulinha, façam a continha e na quarta-feira nós iremos corrigir esse exercício. Obrigada pela companhia de vocês e até lá! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.